É Tá, um, meu amigo? é um prazer estar aqui, meu amigo. É uma honra estar aqui contigo aqui. Prazer é Poder... todo meu. Eu vou interromper o senhor aqui já fazendo o meu agradecimento. Primeiro, a generosidade do senhor, ela foi extensiva não somente ao povo que está necessitado aí diretamente, mas o senhor também atendeu minha demanda. Eu quero agradecer ao senhor pela oferta, tá? Talvez o senhor ficar constrangido com isso, mas Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado, tá? Por ter assistido a minha necessidade, tá? Em nome de Jesus Cristo. O senhor é itinerante assim como eu, mas conhecendo a minha história, sabendo da minha família, da minha vida, decidiu semear na minha vida. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, lhe retribua, lhe dando uma medida recalcada, sacudida, transbordar. Eu sei que é difícil para quem vive pregando tirar uma oferta, mas o Senhor sacrificou. Eu sei que foi um sacrifício e Deus há de honrar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Fica bem-vindo, seja bem-vindo, pastor Júnior Trovão. Fica à vontade, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade. Pastor Juarez Tavares, meu amigo, é um prazer estar aqui contigo, com sua família, com os seus ouvintes aí, os homens de Deus. Deus continue abençoando a vida de todos vocês que estão nos ouvindo agora. É uma satisfação estar aqui, saber que está com esse homem de Deus aqui, pastor Juarez Tavares, é um dos pastores aí mais respeitados do Brasil, prega muito para a glória de Deus, é uma tocha na mão de Deus aí, e por onde tem passado, tem cumprido na íntegra o que Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeeis para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. O importante não é apenas dar o fruto, é o fruto permanecer. E é onde esse homem de Deus tem passado, tem dado fruto, e para a glória de Deus o fruto tem permanecido. Muito obrigado por me permitir estar aqui nessa live. É uma honra, pastor. Eu que estou muito feliz, pastor Júnior. Não tem palavra para poder agradecer, viu? A Deus e ao Senhor pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração, tá? Em nome de Jesus Cristo. E que Deus possa continuar usando o Senhor como tem usado, né, para a glória do nome dele. Eu havia dito aqui a princípio, né, que o Senhor se tornou uma referência não somente nacional, mas também mundial, né? A gente sabe disso, como Deus tem assoprado o nome do Senhor e ainda há de fazer coisas tremendas por intermédio da vida do Senhor. Eu acredito que tudo quanto Deus está fazendo na vida do Senhor é apenas um degrau de tudo quanto ele ainda há de manifestar por intermédio da vida do Senhor. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Que o Senhor está trabalhando em favor da vida do Senhor e brevemente, viu? Coisas grandes, maiores ainda que o Senhor já está vivendo, onde acontecer na sua vida, para a glória do nome do Senhor, viu? O Senhor, ele lhe escolheu, tá? Ele lhe escolheu e tem lhe capacitado, tá? E então creia que ele é contigo e avante. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade, meu pastor, em nome de Jesus. Ô, pastor Juarez, na verdade, assim, vamos... eu vou falar um pouquinho, só falo um pouco também. Já viu, né? Eu, na verdade, assim, como eu falei, eu não posso nem gritar muito, mas sabe como é que é pregador pentecostal? Eu moro em apartamento e é só Jesus. Daqui a pouco o vizinho chama o síndico. Eu já tô na casa do vizinho, usando a internet do vizinho. Já. Eita, Jesus, glória a Deus. Tô aqui na casa do meu amigo, pastor Jonas, aqui usando a internet dele, graças a Deus. Um abraço. É interessante, o pastor Juarez, é interessante como a palavra tem poder, né? E como a palavra tem poder e aquilo que nós ouvimos, ela tem um poder, a palavra que nós ouvimos, ela tem um poder de nos motivar ou de nos desestruturar instantaneamente. Isso vai depender muito da condição do que as pessoas estejam. E um texto que eu vou ler aqui agora é que, independente do que você veja, ver e não aplicar a sua vida, não significa que você tem estrutura. Você pode estar, de fato, vendo milagre, glorificando a Deus, mas ainda assim não ter estrutura por apenas ver, ouvir e não praticar. Eita. Quando, no capítulo 13 do livro de Números, que Deus falou com Moisés que Deus daria a terra que mana leite e mel a eles, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse a Moisés: eu vou lhes dar a terra que jurei a vossos pais. Eu vos darei a terra que mana leite e mel. E o Senhor disse: a terra é vossa. Pode ir, porque eu já dei essa terra a vós. E o que Moisés vai fazer agora, junto com Arão? Vai fazer com que o povo, ele envia 10 espias,
e vai fazer com que os espias observem a terra, para que eles tragam um relatório até Moisés. E a Bíblia vai dizer que quando os 10 espias voltaram, a Bíblia diz que Moisés, de fato a terra é boa, de fato a terra é extraordinária e a terra mana leite e mel. Prova está os frutos que eu trouxe na minha mão. A terra é boa, é extraordinária, mas porém tem um problema. A terra está cercada. A terra, a princípio, tem gigantes, os gigantes de Anak. Tem os amalequitas, tem os amonitas, e foi enumerando e disse, as cidades, além disso, elas são fortificadas. E eles disseram, elas são muito numerosas. Embora a terra é boa, mas é impossível que nós dominemos essa terra e tomamos posse dela. A Bíblia diz que quando os 10 espias chegaram, o povo estava perto de Moisés. O povo estava junto de Moisés e de Arão, e todo o povo estava ouvindo. É interessante que eram 600 mil homens. E também, entre crianças e mulheres, dava cerca de 2 milhões de pessoas. Observa, quando esses homens contaram a Moisés, parece que os ouvidos de Moisés também eram os ouvidos do povo. Porque quando esse povo, os 8 começaram a contar, dizendo que a terra era boa, mas tinha gigantes, tinha homens de guerra, as cidades eram fortalecidas, e inimigos perigosíssimos, que seriam impossível de chegar naquela terra e tomar posse, a Bíblia vai dizer que quando o povo ouviu aquilo, todo o povo chorou, todo o povo caiu em prantos, e o povo agora quer retroceder por causa de 8 homens. Observa que o que 8 homens, mesmo a serviço do reino, mesmo a serviço da obra de Deus, o que é que eles podem fazer quando eles dão mais atenção para aquilo que vem do que para aquilo que ouvem? Porque Deus havia dito a Moisés que daria a terra que mana leite e mel. E Moisés transmite para o povo, para os espias, para eles espiarem a terra. E Moisés tinha dito para o povo, os espias, que Deus era com eles. E a Bíblia diz que os espias agora voltam e dão uma notícia totalmente contrária, dizendo, os homens são mais fortes, são mais poderosos, e é impossível a gente entrar e dominar aquela cidade. Certamente, eles nos esmagarão. Diz a Bíblia Sagrada que o povo cai em pranto. E quando o povo cai em pranto, quem é que abre a boca agora para dizer ao contrário? Quem é que abre a boca agora para tentar combater o desânimo? Josué e Caleb dão um relatório positivo. Diz, é verdade, a terra tem gigantes, a terra tem os descendentes de Anak, estão todos lá os gigantes, os amalequitas, os moabitas, homens de guerra, e as cidades são fortificadas. Mas, todavia, o Senhor está conosco e Deus não deixará com que pereçamos. A Bíblia diz que o povo, ao ouvir isso da boca de Josué e Caleb, o pensamento do povo era apedrejar os dois. Sabe por quê? A notícia ruim, ela tem poder de desestruturar a notícia positiva. A notícia ruim, ela tem poder de avassalar, ser avassaladora e desmoronar centenas e dezenas de pessoas. A Bíblia diz que quando o povo pretendia apedrejar Josué e Caleb, quem é que se manifesta? Deus. Deus se manifesta com a sua glória. Eita glória! O Senhor se manifestou com a sua glória. E Deus, e quando o povo percebeu que Deus se manifestou, o povo se acalma. Deus vem até Moisés e diz, eu vou matar esse povo. Eu vou acabar com a vida desse povo, porque esse povo me serve, mas não me conhece. Até quando
esse povo vai desobedecer o que eu falo? Até quando esse povo não vai acreditar no que eu digo? Porventura, não é suficiente o que esse povo já viu, Moisés? Não é suficiente os milagres que eles já viram? Então não adianta ver, ouvir e não praticar. Porque se você vê, ouve, porque eles viram os milagres, ouviram da boca de Moisés que Deus era com eles e que Deus daria a terra que manda leite e mel. Mas ver, ouvir e não praticar não significa estrutura. Porque o povo tinha visto Deus cuidando deles na coluna de fogo. Aleluia. Porque à noite a temperatura do deserto cai. E de dia a temperatura do deserto sobe e chega a mais de 50 graus. Então era a nuvem de dia protegendo para não ser queimado. E era a coluna de fogo à noite protegendo e aquecendo para que não morresse de frio. Então, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. O Senhor guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Aleluia. Agora, como é interessante, o fato de eu ver milagre não significa que eu tenho estrutura. Aleluia. O fato de eu ouvir e não colocar em prática não me dá também estrutura. Agora, observa que as pessoas que estão na obra podem causar um dano terrível. Eita. Quando eles estão anunciando, estão numa missão. Eu vou falar, Jesus. Eita glória. Nem todo mundo que você coloca numa missão está preparado para ela. Porque Moisés designou 10 espias, mas só que dos 10, só 2 estavam preparados. Nem todo mundo que você coloca do seu lado, eita, nem todo mundo que está contigo está pronto para ver o que a missão vai mostrar. Deus. Vou falar mais uma vez. Nem todo mundo que está do seu lado está pronto para ver o que a missão vai mostrar. Porque tem gente que está vendo a coluna de fogo e está dando glória. Tem gente que está vendo a nuvem de dia e está dando glória. Mas quando vê o gigante se apavora. Tem gente que o fato de dar glória, de pular no poder, não significa que o diabo vai ter medo de você. Não significa que ele vai recuar. Tem gente, pastor, olha que coisa interessante. Tem gente que está na linha de frente. Tem olhos, tem missão, mas não tem estrutura. E quando você não tem estrutura, a falta de estrutura que há em você passa para os outros. Se um líder não tem estrutura, seus liderados também não terão. Se um pai de família não tem estrutura, seus filhos também não terão. Dependendo do que ele vai ver, ele não terá estrutura. E eu vou te dizer, o que mais me impressiona são esse tipo de crente que está agora. O líder forte está do lado de um homem forte, mas não adianta ter uma liderança forte se aqueles que estão junto desse líder, estão junto com esse homem, vê o que o líder está vendo, ouve o que o líder fala do que ouviu de Deus, mas se eles ouvem e não praticam, não se tem estrutura. E a hora que chega o dia mau, a hora que chega a má notícia, aí a gente vai saber quem estava na rocha e quem estava na areia. Esse é o grande problema de hoje. Tem gente sendo desestruturada. Eu vou falar, Jesus. Sabe por que está sendo desestruturada? Preste atenção. Eu vou falar. Sabe qual é o problema que está acontecendo aqui? Foram 10, não foi? Eu vou falar, Jesus. Foram 10, não foi? Então, quantos falaram que a terra era boa, mas tinha gigantes que não davam para vencer? 8. Quantos disseram que seria possível vencer a terra? 2. Então, a maioria disse que era impossível e 2 falou que era possível. Com quem a maioria ficou? Com quem os 2 milhões de pessoas ficaram? Ficaram com a maioria, que viram, mas não tinha estrutura para ver o que estavam vendo. Então desestruturaram a maioria. E o que aconteceu? Quando os 2 abriram a boca e disseram, não, é possível porque o Senhor é conosco. O que eles tentaram fazer? Apedrejou. Simplesmente é dessa forma. Tem muita gente que está na obra, tem muita gente que está na missão,
Mas quando o caos se estabelece, quando eles veem o gigante na frente dele, quando eles eu vou falar, Jesus, quando eles veem que a coisa está apertada demais, eles esquecem até o que Deus fez. Eles esquecem até a grandeza e a maneira como Deus opera. Para eles desaparece diante dos olhos deles os milagres que Deus fez, o que Deus pode fazer. Porque tem gente que ainda crê, tem gente que viu, eles mesmos viram as cordonizas descer do céu, eles viram a coluna de fogo, era visível, mas tem gente que vê, e é interessante, eu vou falar, tem crente que parece que Deus tem que estar provando toda hora que ele é Deus para ele. Parece que Deus tem que estar provando a todo momento, Deus é comigo, será que Deus me ama? Se Deus me ama, faz isso para mim. Há poder no sangue de Jesus. Tem um monte de gente aí que está na obra, mas é gente desestruturada, e gente que está desestruturando centenas de pessoas, gente que está levando centenas de pessoas a pecarem contra Deus. Olha para mim, foram 8 homens, 8, que fez 2 milhões de pessoas recuarem, e Deus falou, vou matar todo mundo por causa desses 8 homens. Todo mundo, eu vou matar todos eles. Tem gente, filho, que está pregando uma coisa para você que está te levando para o inferno. Tem gente que está pregando uma mensagem para você que está te afastando de Deus. Ao invés de estar agradando a Deus, está levantando a ira de Deus. Porque tem gente que está fazendo você desacreditar do poder do Deus que tu serve. Tem gente que está fazendo você se tornar ateu dentro da igreja. Tem gente que você não está vendo uma hora como essa. Aí apresenta-se um Juarez Tavares, se apresenta um Júnior Trovão, se apresenta homens de Deus que diz não, o Deus que nos guarda do diabo, que nos guarda da seta, que nos guarda dos dados, que nos guarda do tiro, que nos guarda do assalto, vai nos livrar também do coronavírus. Aí vem a maioria dizendo, vocês são malucos, vocês são doidos, que coisa é essa? Toma vergonha, vocês estão envergonhando a Deus, Deus está mandando vocês vigiar. Vigiar é uma coisa, mas quando a gente conhece a grandeza e o poder daquele que é maior do que o corona, a gente entende dizendo, o perigo existe. Foi como Josué disse, tem gigante sim, o perigo existe, mas o Senhor será conosco e nos dará vitória. A gente está no vale, filho. Se você for ver aqui hoje, a gente está vivendo o que Davi viveu. Davi no Salmo 23, no verso 3 e 4, ele diz assim, eu não andei no vale da sombra da morte, eu não estou andando, mas ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque o coronavírus está lá no vale? Não. Porque tem um segurança? Não. Porque a minha arma que me guarda? Não. Porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então olha para cá, se tem coronavírus espalhado pelo mundo inteiro, a gente está no vale, a gente está andando na rua, está no vale, está dentro de casa, está no vale. O vírus é invisível, mas eu tenho uma certeza, ainda que eu ande pelo vale, eu sei que ele é letal, eu sei que ele pode me matar, mas eu não vou deixar ninguém desestruturar a minha fé, eu não vou deixar ministro da saúde, eu não vou deixar infectologista de tudo quanto é lado, eu não vou deixar a OMS desestruturar a minha fé. Eu sei que é gigante, eu sei que pode matar, mas eu sei também quem pode me guardar. Sabe o que aconteceu, pastor Juarez? Deus falou, eu vou matar esse povo. Aí Moisés disse assim, Senhor, se tu matar esse povo, o povo vão dizer que tu não guardou esse povo no deserto, tirou eles do Egito, para deixar eles morrer aqui no deserto. Tenha compaixão desse povo, poupe a vida deles. Aí Deus disse assim, por causa de você, eu vou poupar a vida desse povo. Mas olha o que Deus disse, mas todavia, eu juro por amor ao meu nome, que nenhum desses que me desobedeceram e que não creram no que eu sou capaz de fazer, e os 8 espias, nenhum deles entrarão na terra que eu prometi. Eita glória! Eu vou falar, tem gente que vai ver até o livramento, mas não vai entrar aonde Deus quer. Milagre, filho, qualquer desobediente pode ver, porque a Bíblia diz que Israel era desobediente, mas via milagre. Deus disse, milagre, eu até deixo o desobediente ver, mas a terra onde eu
preparei para os obedientes entrar, eles não entram. Tem gente que vai ver milagre, tem gente que vai dar glória, mas vai ficar de fora do céu. Sabe por quê? Estão ouvindo mais os homens do caos do que os homens da verdade. A Bíblia vai dizer que era 850 homens contra Elias. Elias sozinho. E a Bíblia diz que Elias disse, o Deus que derrama fogo, este será conhecido em Israel. Elias sabia, era 850 mentirosos, mas só tinha uma palavra de verdade na boca. Aleluia. Irmãos, será que mudou hoje? Será que mudou hoje o percentual? Hoje, a mentira está numa larga escala. Os profetas mentirosos estão aí a 3 por 4. Então, o que vale... Eu vou falar, o pastor Juarez. Sabe o que vale para esse povo que está aí? Muita gente que está nos ouvindo? O que vale não é o que Deus fala. O que vale para muita gente que está nos ouvindo aqui é o que a maioria está falando. Meu Deus. É forte. É forte, é forte. O que vale para muita gente não é o que Deus fala. É o que a maioria está falando. Da glória. Tem gente que vai escapar do coronavírus. Tem gente que não vai ser morto nessa situação. Vai contar milagre, vai falar Deus me guardou. É desobediente. Tá com mais medo do corona do que de Deus te proteger? Tem muita gente que vai ver o milagre, a proteção, mas não vai entrar na terra que manda leite e mel. Tem gente que tem que aprender a ser crente. Tem gente que tem que tomar um pouco de vergonha na cara e parar com esse negocinho. Parar desse negócio de ficar... eu tô com medo. Irmão, você tá... eu fico observando esses crentes que estão com medo. Imagina se esses crentes estiverem na grande tribulação. Meu irmão, vai morrer dentro de casa infartado. Porque já está com medo do coronavírus. Se ficar para a grande tribulação, então tu já vai morrer infartado. Porque quem não tiver a marca da besta na mão, na testa, vai ser... Se tiver, vai ser degolado. E quem tiver, a sua alma já está no inferno. Então não tem mais jeito. Então, filhão, deixa eu te falar uma verdade aqui. Toma uma posição agora. Vive o que Deus quer agora. Para de ouvir esses profetas meia boca que tem por aí. Gente que está pregando esse evangelho, onde não acredita que Deus guarda. Fica se escondendo atrás de versículos dizendo, não, mas a gente tem que vigiar, não podemos sair. Que não, irmãos, eu fui para a África. Eu passei, foi 3 anos na África. Fui na época do vírus do ebola, onde tinha o ebola, onde tinha febre amarela. Deus me guardou daquela peste toda. E o Deus que me mandou para lá também está me guardando aqui, porque Ele é de perto e Deus de longe. Deus me continua me guardando, Ele continua sendo o mesmo. Agora, uma geração que vê, que ouve, mas não pratica, vai pagar um preço muito grande por causa dessa profetada meia boca, que na hora quando a coisa aperta, todo mundo arrega. Eu vou falar, é sacerdote de calça frouxa, de cinto, que não está apertado. Numa hora como essa, a calça arreia, o cinto cai. A calça tem que cair porque o cinto está frouxo. Mas quando se aperta o cinto, pode vir o que vier. Kamanu se kamanagasuri calabaio. Vem o que vier. Eu me lembro, enquanto eu não tomei posse do que eu era, eu sentia medo. Eu me lembro que quando eu vi o diabo a primeira vez que ele apareceu na minha porta, minha perna tremia. A minha perna sacudia, porque foi a primeira experiência. Eu era evangelista na época, eu tremia. E até que o ponto de eu sentir a presença de Deus, eu falei, me toca. Quando Deus me tocou, eu fiquei um outro homem, eu transformei-se num outro homem. E eu repreendi aquela ação de Satanás 2h43, numa terça-feira, na minha casa, quando eu morava no Rio. Eu me lembro que a segunda experiência foi na África, e ele puxou minha calça de uma maneira, e ainda falou no meu ouvido que quem era eu para sair lá do Brasil e dizer que ele não me tocaria. Foi quando eu senti aquela presença diabólica no meu ser. Eu estou tentando me conter porque eu estou aqui, já são 11 horas. Meu Deus do céu. Aleluia. Deixa Deus usar o profeta. O vizinho vai acabar me matando. E eu me lembro que eu senti naquela presença diabólica, quando daqui a pouco o diabo falou no meu ouvido,
Tu veio lá do Brasil para dizer para esse povo que eu não te toco? Eu acabei de te tocar agora e eu preguei o dia todo que o diabo só nos tocava se Deus deixasse. E quando de repente Deus sabia que eu estava perdendo a estrutura, embora eu estava 16 dias jejuando, é lógico que não era sem comer, eu comia, eu se alimentava um pouco e depois entrava no propósito de novo. E eu me lembro que, mesmo eu estando 16 dias no propósito, eu me lembro que minhas pernas tremeram. E quando Deus viu que o diabo estava ganhando campo, o Senhor foi... Eu senti a presença de Deus e quando ele falou no meu ouvido, dizendo, meu servo, diga para o diabo que eu deixei ele tocar na tua calça. Agora, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, só se eu deixar. Ali eu virei outro homem. Ali eu me transformei em outro homem. Aí o que aconteceu? Estou orando 3 dias antes de pregar nos Gideões. Estou no quarto do meio dos meus filhos orando. Minha esposa tinha saído da oração comigo e falou, vou deitar. E eu fiquei mais um pouco. Quando, de repente, eu estou no quarto do meio, terminei a oração e fui deitar. Minutos depois eu fui deitar. Quando eu deitei na minha cama, que eu fechei a porta do meu quarto, eu vi aquele guerreiro, como um guerreiro medieval muito forte. A cor dele era acinzentada, ele tinha aquela bola cheia de espinhos na ponta, aqueles ferros pontiagudos, aquela bola, ele segurando na mão e na outra uma espada acinzentada. Ele era todo cinza, muito forte, com aquela couraça, aquele capacete que só aparecia seus olhos negros. Eu vi aquele demônio apresentando-se diante de mim e falou, antes de eu pregar nos Gideões 3 dias antes, ele disse, eu vou matar você. E quando aquele demônio chegou para mim e disse que ia me matar, eu olhei para ele de olho aberto e disse, esqueceu quem está do meu lado me guardando? Aleluia. Quando eu disse isso, aquele demônio explodiu na minha frente e desapareceu. Mas eu me lembro, pastor Juarez, que antes de eu ver aquele demônio, se apresentou um anjo na minha frente, lindo, com uma couraça de ouro. Uma couraça toda de ouro. Seus cabelos, eu nunca tinha visto um cabelo daquela brancura. Eu me lembro que ele tirou uma patente do ombro e ele colocava no meu ombro. E quando ele colocava aquela patente no meu ombro, eu me lembro que naquele momento ele me transportava para o púlpito dos Gideões. E eu estava justamente vestido com a roupa que eu preguei, antes de eu vestir ela. E eu me lembro que ele ficava me olhando com aquela espada na mão desse jeito. E de repente, quando dava 10, 15 minutos de mensagem, na visão havia o relógio, eu conseguia ver o relógio. E ele passava a espada para a minha mão e voltava para o seu lugar e ficava me olhando. Deus me dava aquela visão. E depois dessa visão, eu sentia tanta glória, pastor. Tanta glória. Porque a glória que estava naquele anjo, que me desfalecia, era a mesma glória que me sustentava. Aleluia. Era uma coisa incrível que eu estava sentindo. E eu sentindo aquela presença, quando eu fui deitar, eu não conseguia deitar. Eu estava extasiado pelaquilo que eu tinha visto. Foi quando aquela visão apareceu para mim. E quando ele me deu aquela divisa, eu me lembro que quando eu vi aquele demônio, eu não senti medo. Sabe por quê? Eu não senti medo, eu tinha tomado posse daquilo que Deus havia me entregado. Sabe o que eu aprendi nessa caminhada, aquela experiência que Deus me deu? Eu entendi que o diabo pode falar, ele pode me ameaçar, mas entre a ameaça do diabo e a promessa de Deus, a promessa é maior. Glória e eu tomei posse daquilo que Deus é na minha vida. Eu entendi que ele pode estar perto de mim, a presença de Satanás pode encher meu quarto, ele pode falar o que ele quiser, mas entre a presença dele se manifestar, ele falar o que ele quiser, que vai me matar e me matar a uma distância muito grande. E essa distância chama-se Deus. Então o diabo pode falar, o diabo faz ameaça, Deus faz promessa. Verdade. A promessa de Deus é mais poderosa do que a ameaça de Satanás. Aleluia. Então, acredite no que eu vou te falar. Seja quem for que estiver falando, seja um homem que esteja na obra, seja um homem das trevas, ou as próprias trevas na pessoa de Satanás falando com você. Fique com aquilo que Deus falou. Porque aquilo que você ouve da parte de Deus é muito mais poderoso do que aquilo que você ouve da parte de Satanás. Muitos vão ver na missão
aquilo que está determinado para ver e não vão suportar ver e vão desestruturar diante daquilo que vão ver. Sabe por quê? Porque para eles o que vale não é a beleza da terra. O que vale é o temor que existe naquela terra causada pelos inimigos. Tem gente que não vai estar nem aí para o que Deus falou, mas vão dar mais crédito àquilo que estão vendo e vão espalhar o pânico. Deus está mandando dizer para alguém: a minha promessa é maior do que aquilo que os teus olhos estão vendo agora. Com Jesus. Você pode não ter saída, mas eu disse que iria contigo. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Eu vou falar. Eita. Aleluia. Se tu não der glória agora, eu nunca mais prego nessa live. Aleluia. O importante não é o que os inimigos, não é o que você vai encontrar lá. O importante é o que o teu inimigo vai encontrar contigo quando tu chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Maravilha. O importante não é o que você vai encontrar lá. O importante é o que eles vão encontrar contigo quando você chegar lá. Quem vai estar contigo é Deus. É o Senhor que vai contigo. O próprio Deus disse: eu vou com Josué e Caleb com vocês, Moisés. E eu vou cumprir a promessa que eu prometi a vossos pais. Então, creia. Maior do que a notícia ruim é a notícia que o Senhor já falou que daria para você. Não se desestruture agora. Creia que se o Senhor continuou te guardando até aqui, Ele vai continuar guardando você até o dia do arrebatamento ou até o dia que Ele permitir a tua partida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu não vou me ousar acrescentar nada, entendeu? Não vou tecer nenhum comentário, tá? Em nome de Jesus Cristo. Só quero aqui agradecer ao pastor Júnior Trovão por estar passando aqui, ministrando essa palavra poderosa da parte de Deus para nossas vidas. Deus continue guardando a vida do Senhor. Fico feliz porque o Senhor tinha acabado de fazer uma transmissão e não poupou energias. Tornou a pregar novamente. Não veio só dar um paliativo, não. Aplicou mensagem com a mesma veemência de sempre. E que Deus lhe retribua. Nós estamos aqui ansiosos, aguardando, né? E valeu a pena ter esperado, né? Valeu a pena ficar até agora aqui ouvindo o Senhor. Muito edificante. Nós estamos saciados. Glória a Deus, saciados. Alguém colocou ali, que palavra. Glória a Deus, que palavra. Louvado seja o nome do Cordeiro. Eu só não estou pregando mais aí, se estendendo mais, porque já são 11h25 aqui. Não. E tem um vizinho que mora embaixo e outro que mora em cima. Aí já viu, né? O senhor tinha me explicado a situação já antes. Por isso que eu já passei o horário para um pouquinho mais cedo. Eu sei da situação, eu entendo. Mas o que Deus entregou o Senhor para nos entregar aqui tem nos abastecido, né? Tem saciado a nossa fome espiritual, né? A nossa sede espiritual. E que Deus continue, né? Com as torrentes, né? Da revelação aberta sobre a vida do Senhor, lhe dando palavra para que possamos, em nome de Jesus Cristo, ser alimentados, ser fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida do Senhor, Deus guarde o Senhor, os projetos do Senhor, os propósitos, em nome de Jesus. Alguém pediu para mim salvar essa live. Essa eu vou salvar, irmão. Vai ficar... Posso salvar? Pode. Reverendo, é o que eu sempre digo. A grande questão não é ir por conta própria. Porque ir por conta própria eu corro o risco, de fato, de morrer. Justamente. Mas quando eu estou debaixo de uma orientação, de uma palavra de Deus, que me dá suporte e esteio para que eu possa ir, aí eu não devo temer. É interessante que... Olha que coisa interessante. O Senhor disse o seguinte para eles. O Josué disse: arrisco a gigantes, aos amalequitas, aos gigantes de Anak, aos moabitas, mas o Senhor é conosco. Aleluia. E o Senhor vai nos guardar. Aleluia. E vai nos dar vitória sobre ele. Então, na verdade, é Deus dizendo: o risco existe, mas eu vou te dar estratégia. Olha que coisa interessante. Pastor, o senhor imagina a fúria daqueles homens. Eu estou morando num lugar... Eita, é porque o rolo é forte. Eu vou falar. Olha que coisa profunda, ó. Deus disse assim: a terra que manda leite e mel é de vocês.
Mas quem que tinha lá? Gente ocupando. Justamente. Tinha gente ocupando o que Deus tinha dado a quem? Ao povo de Israel. Tem gente que não pegou ainda, né? Tem gente morando no que é seu. Eita Tem Deus. gente habitando no que é seu. Tem gente que está no seu lugar, tomando posse do que é seu, mas Deus está dizendo, chegou a hora de eu te entregar. Vai ter resistência, mas é Meu seu. Deus. Vai ter Aleluia. luta, mas é seu. Aleluia. Vai ter embate, mas é seu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha que coisa interessante. Se Deus disse que iria dar a terra para eles e que lá tinha gigante, Deus está dizendo, o que eu te dei já é teu, mas não vai vir sem teu esforço. Amém. Amém. Tomo Você está posse vendo o dessa que Deus palavra. está falando? Amém. Eu tomo Existem posse coisas que dessa Deus palavra. nos dá, mas a gente tem que arregaçar a manga e partir para dentro. A Eita gente tem que fazer a Deus. nossa parte, partir para dentro com veemência. Pastor, hoje no lugar que eu moro, eu me lembro que na época Internet. Internet. A internet dele. Né? 2.500 Glória a Deus. pessoas. Glória a Deus. Voltou. voltou Voltou. para mim, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro, eu tenho fé. A fé é extraordinária. A fé é extraordinária. Então, Deus faz isso. Eu passei uma situação esses dias aí é interessante como Deus envia o corvo para cuidar da gente. É muito interessante. O seu Amém. joelho é muito... O nosso joelho produz resultados extraordinários. Extraordinário. Ouve. Você pode ter certeza do que eu vou te falar, quem está me ouvindo aqui. Clama. Por enquanto Deus está te ouvindo. Mas quando a providência chegar, Deus dizendo, já estou te respondendo. Amém? Aleluia. Creia Amém. Eu nisso. tomo posse dessa palavra. Eu Deus experimentei abençoe. isso esses dias. É, né? Eu experimentei isso esses dias, tá? Pastor, o senhor não foi só profeta esses dias, não. O senhor fez o papel também daquele que envia, né? O recurso. Mas a Bíblia diz que o Senhor é quem dá semente ao semeador e pão àquele que come, amém? Deus é fiel. Verdade. Deus guarde a vida do senhor. Muito obrigado, tá? Pelo carinho aí, pelo respeito, a consideração. Obrigado por ter enviado uma semente para mim e minha família, tá? Deus lhe retribua, Deus lhe prospere, que o seu celeiro não venha a faltar nunca, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amém. Deus lhe guarde, em nome de Jesus, tá? E esse mesmo sentimento que o senhor tem por mim é recíproco. Eu também tenho esse amor, esse carinho pela vida do senhor, né? E sempre tenho trago o senhor nas minhas orações, tá? Tenho orado pro senhor mesmo, sempre. Que Deus continue guardando. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade de ter ouvido o senhor aqui nessa transmissão. Irmãos, a minha live nunca chegou a 3.000 pessoas. Hoje chegou a 3.000. Ô, pastor Juarez, Vou até comer um pedaço de bolo. queria perguntar ao povo aí se eles queriam ver eu e o senhor na mesma vigília pregando. Maravilha. Eu e o pastor Juarez pregando na mesma vigília, ó, como é que seria, hein? Seria benção, né? Vai ser benção, hein? Vai ser benção, em nome de Jesus. E a gente vai pregar ao mesmo tempo. Ele prega 10 minutos, eu 10, e ele entra, eu entro, e assim, a dobradinha aí, ó. A gente Deus vai preparar essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus vai preparar essa oportunidade. Escolheria um tema para pregar aí, em cima daquele tema a gente pregava. Ó, amém. Seria forte, hein? Amém. Eu creio nessa provisão dos céus, hein? Eu creio, hein? Então, vamos ver, a gente vai fazer uma vigília aí. Chama aí o pastor Juarez para a gente pregar junto aí. Vai ser benção em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Juarez, obrigado, meu amigo, por essa oportunidade. Eu só não vou me estender mais porque realmente está bem. Aqui não tem silêncio nem de um mosquito. Não tem barulho nem de um mosquito aqui hoje. Amém. Eu também, pastor, eu já vou aqui fazer o agradecimento também. Deixa o senhor agradecer, porque eu não sei parar o vídeo e depois colocar nos status, entendeu? Se eu parar aqui, eu perco ele. Então eu tenho que colocar direto lá. Entendeu? E eu quero colocar essa mensagem lá. Posso, né? Posso postar essa mensagem? Com certeza, amém. Com certeza. Deus continue guardando a vida do senhor, tá? Depois eu chamo o senhor no zap para a gente conversar. Eu preciso falar com o senhor. Muito obrigado pelos caminhos que o senhor me indicou para tomar posse daquela bênção lá. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Tá tudo dando certo, tá fluindo. Vai orando aí. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Depois eu vou dar o testemunho e o senhor tem sido um veículo de Deus, né? Para abençoar minha vida e minha família. Uma outra coisa que eu quero deixar, a gente quer deixar claro,
As pessoas pensam que eu e o pastor Juarez bate na igreja. A gente não bate na igreja. Amém. Só quem tem o poder de bater na igreja é o dono dela. Verdade. Chama-se Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele corrige aqueles que amam e açoita. Açoitar é bater. Aqueles que são seu filho. Está lá em Hebreus 12, a partir do verso 5. Então, escute o que eu vou te falar. A gente não bate. Só quem pode bater é o dono dela. Deus nos deu o dom de exortar. Exortar é despertar aqueles que estão com os olhos, aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão dispersos. Isso é o que a gente fala. Tem gente que tenta jogar uma responsabilidade na gente que não é nossa. Justamente. Nós apenas despertamos a noiva. Paulo disse que exortar é um dom que Deus deu. Então, isso aqui é a maneira que nós exortamos. Somos pesados de língua? Somos, mas por um bom sentido, em restaurar vidas. Pode acompanhar as pessoas que às vezes julgam a gente, mas vai ver a vida das pessoas que dão testemunho. Justamente. Dizendo, foi por causa daquela palavra que eu parei de beber, que eu parei de fumar, que eu parei de me prostituir. Eu estava indo para o inferno, eu larguei a vida que eu estava levando. É verdade, e assim vai por aí afora. Verdade. Então, se a gente batesse na noiva, o Senhor já tinha arrebentado a gente. A gente, de fato, está fazendo o que Deus manda. Amém, a noiva tem dono e o pregador é apenas um instrumento na mão de Deus. É só nós... essa palavra que eu queria esclarecer em nome de Jesus. Obrigado Amém. por tudo. E nós temos essa consciência, né, pastor, que ela tem dono, né? É nós temos essa consciência, por isso que a gente prega dessa forma, porque nós vamos ter que prestar conta para o dono, né? A gente sabe que o dono é zeloso. Meu pastor, um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que passaram por aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, um abraço. Muito feliz, pastor. Viu? Muito feliz mesmo. Deus lhe retribua. Precisar de mim para alguma coisa? Estou aqui pronto para atender. Amém? Um abraço. Obrigado. Um abraço, meu amigo. Paz. Um abraço. Grande Paz abraço, e graça. povão. Amém. Deus abençoe o povo de Deus. Um abraço. Obrigado, viu?